Sejam todos bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vitor. Como eu já comentei, esta live é especial, essa sequência de lives que teremos por toda essa semana é especial para o nosso grupo de formação de professores e pais homeschoolers, que é um grupo no Telegram. Então, temos aqui no nosso perfil todas as informações para quem quiser participar deste grupo. É só dar uma olhada aí no perfil, no feed, e vocês acharão todas as informações necessárias. E o que foi feito foi ali dentro do grupo mesmo, nós perguntamos algumas sugestões, pedimos algumas sugestões sobre temas a serem tratados com mais urgência, e destas sugestões nós escolhemos algumas, certo? 10 mais ou menos foram escolhidas e nós vamos tratar aqui nestas lives. E hoje, certo, é uma sugestão, é um pedido de orientação, e uma outra é um pedido de explicação. A orientação que foi pedida é como voltar a estudar, principalmente pais, certo, que gostariam de voltar a estudar para assim melhor poderem educar seus filhos. Porém, não é somente para pais, é também para aqueles professores já formados e que gostariam de não se aprimorar, mas realmente voltar a estudar, voltar a cultivar uma vida intelectual mais fervorosa, por assim dizer, e é sobre isso que nós vamos falar na parte da orientação. Depois falaremos sobre a explicação, porque o padre Leonel Franca, no seu livro A Formação da Personalidade, que vocês podem inclusive encontrar na livraria do Instituto Hugo de São Vitor, ele diz que toda a formação tem como centro a formação religiosa. Então, toda a educação religiosa está no centro, depois nós temos a educação moral, e ao redor de tudo isso nós teremos a educação física, profissional, sexual, social e assim por diante, certo? Tudo está em torno da educação moral, que por sua vez está em torno da formação religiosa, que tem como centro a formação religiosa. São duas coisas então. Primeiro, esta orientação, como voltar a estudar, e depois a explicação de tudo isso. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Aí, agora sim. Como voltar a estudar, certo? Como voltar a se interessar, não é? Ter aquele desejo. Ou, muitas vezes, como ter esse desejo de algo pela primeira vez na vida, certo? Como realmente fazer com que o estudo e a busca pelo conhecimento e pela sabedoria se torne alguma coisa habitual em nossas vidas. Bem, isso primeiro, que a resposta não é uma receita de bolo, certo? Isto pode acontecer de diferentes formas. Se nós pegarmos, por exemplo, na biografia do padre Antônio Vieira, nós vamos encontrar esse fato, né? O famoso estalo de Vieira. Ele era um mau aluno, não se interessava pelos estudos e não se dedicava a quase nada, mas era bastante piedoso. E um dia ele entra na capela e tem um estalo. Ao sair, ele passa a ser o melhor aluno do colégio lá dos jesuítas na Bahia, não é? Então, isso pode acontecer com todos nós, certo? E não é raro, não são raros outros exemplos. O famosíssimo e grandiosíssimo filósofo catalão Ramon Llull, Raimundo Lúlio, também tem uma passagem em sua biografia em que a mesma coisa acontece. E nós vamos ver em diferentes outros, não é? Pessoas do nosso círculo de convivência. Todo mundo aqui conhece alguém, talvez, que não tenha sido um bom aluno na escola e que não tenha se dedicado muito aos estudos e à cultura, mas em um certo momento da vida passa a se dedicar e acaba, inclusive, por superar muitas outras pessoas que desde sempre tinham uma vida voltada à busca de conhecimento, pelo menos, não diria de sabedoria, mas de conhecimento, pelo menos. Isto é preciso que aconteça de certa forma,
certo? É preciso que exista essa decisão. Talvez não seja um dom divino, como no caso do padre Antônio Vieira, em que entra na capela e Deus dá essa graça para ele, né? Abre a sua inteligência, amplia a sua capacidade. Talvez não seja com cada um de nós um dom divino, mas pode ser uma decisão, sim, certo? É uma decisão que vai ter de acontecer, de ser posta em prática todos os dias, certo? Hoje é o dia do meu estalo. Não tenho o que fazer, certo? Estou com preguiça, estou cansado, não interessa. Eu vou pegar aqui num livro, eu vou estudar. Por onde começo, certo? O que eu tenho que fazer? Bem, como qualquer ser humano começa. Lá, quando nós nascemos, o instrumento principal que nós temos para aprender vai aos poucos sendo desenvolvido. E esse instrumento principal é a linguagem. Supondo que todos vocês sejam alfabetizados, já não precisamos mais falar sobre como aprender as diferentes letras e os diferentes fonemas. Precisamos falar sobre como desenvolver aquela linguagem que vocês já possuem, certo? Essa linguagem que acontece em português, certo? Em língua portuguesa. Para isso, nós precisaremos, então, ter acesso ao que de melhor existe na língua portuguesa. Porém, não quer dizer que isso seja de fácil acesso. Nós precisaremos, então, trabalhar para que possamos ter acesso a isso. Então, se eu dissesse que a leitura de grandes poetas como Camões, como Bocage, como os poetas românticos brasileiros, ou de grandes romancistas como Machado de Assis, Lima Barreto, José de Alencar, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, certo? Fosse o ponto de partida, eu estaria exigindo demais de muita gente. Isso é bastante comum e é bastante normal que seja assim. Muitas vezes, se nós formos encarar estes autores, nós teremos bastante dificuldade. Nós estamos já conscientes. Eu preciso desenvolver a minha capacidade linguística. Eu preciso melhorar o meu português. Como o farei? Sim, tendo acesso aos grandes mestres da nossa língua, ao próprio padre Antônio Vieira, que nós já citamos aqui. Mas esse acesso é bastante difícil. Não tem problema nenhum eu dar alguns passos atrás, não é nem um passo atrás, alguns passos atrás. Se eu conseguir me concentrar na leitura de um livro infanto-juvenil, ótimo. Se um romance é muito longo para mim, que eu pegue um conto. E se um conto é muito difícil de entender, um conto de Machado de Assis, ou do Lima Barreto, por exemplo, é muito difícil de entender, que eu pegue um conto infantil. Que eu pegue o Monteiro Lobato, que eu pegue traduções de Andersen, ou dos irmãos Grimm, ou de qualquer outro, que eu pegue a coleção dos livros coloridos, certo? E foque em ler e entender isto, em ser capaz de ler, reter aquilo que eu li e contar para os outros aquela mesma história, sendo o mais fiel possível ao texto lido. Depois eu vou sempre medindo, certo? Volto lá naquele livro que eu tentei ler e não consegui, certo? Volto e tento mais uma vez. Não deu ainda, certo? Vou lendo mais, leio mesmo assim, aí volto lá naqueles meus livros infanto-juvenis e tudo isso, até que seja bastante, eu leia com a mesma facilidade um texto do Machado de Assis com que eu leio uma notícia de jornal ou um desses livros infanto-juvenis. Não há mistério nenhum. Bem, mas não é só de linguagem que nós precisamos. Não, claro que não, mas todo o resto virá a partir de então. Se eu, ao ler certas obras da literatura brasileira, empaco em certas passagens por não saber onde fica Minas Gerais e qual é o clima de Minas Gerais e como é a vegetação, como é o relevo, é óbvio que eu preciso conhecer um pouco mais de geografia do meu próprio país. Quem dirá, quando eu estou falando da Rússia,
lendo um romance de Dostoiévski, e eu não sei que na Rússia as temperaturas são, no inverno, vão além de -20, por exemplo, não é? Eu preciso conhecer geografia. Porém, quando algum personagem histórico é mencionado, quando, por exemplo, eu leio na Divina Comédia, lá no inicinho, que Dante Alighieri diz "Nacui sub Iulio", que eu, né, nasci sob Júlio, certo? Quem é este Júlio? Ah, é Júlio César, mas quando viveu Júlio César? Se eu não sei essas coisas, é sinal que eu preciso saber um pouco mais de história. E é óbvio que o conhecimento das ciências naturais será puxado a partir de todas essas coisas, não é? Quando estávamos falando ali do clima, não sei o quê. Bom, conhecimentos de física e biologia serão também extremamente necessários para tudo isso. É óbvio que a coisa é assim. Então, a partir da literatura, a partir desse meu desejo de desenvolver a linguagem, é que os meus conhecimentos acabarão sendo expandidos. Mas não há como pular etapas. Eu não posso chegar agora e dizer assim, olha, comece a estudar 15 disciplinas diferentes, sob diferentes enfoques e não sei o quê. Então, segunda-feira tu vais estudar matemática, na terça literatura e na quarta história e depois... Não, isso é preciso, principalmente para um adulto, tudo isso é preciso que seja feito de forma gradual, né? Que tu tenhas longos períodos de leitura de contos, certo? Longos períodos de romances infanto-juvenis, certo? E longos períodos, eu digo, são semanas, muitas vezes meses, e não tem problema nenhum, mas que todo o resto seja inserido aí dentro. Se eu não sei onde fica a Inglaterra, estou exagerando, mas é bastante possível que isso também aconteça, que eu pegue e ponha no Google, certo? A Inglaterra, se o romance que eu estou lendo se passa na Inglaterra, poxa vida, eu preciso saber exatamente onde fica a Inglaterra, certo? Quantos quilômetros quadrados a Inglaterra possui e de quanto tempo mais ou menos eu precisaria para viajar de Londres a Liverpool. Isso tudo é bastante factível, não é? Com a tecnologia que nós temos, e todos vocês têm acesso a esta tecnologia, caso contrário não estariam aqui assistindo a esta live. Muito bem, é assim que se começa. Parece ser bastante simples e é bastante simples. A educação e a busca pelo conhecimento não é algo complicado, certo? Não é algo complicado. O conhecimento em si pode ser complicado, certo? A cultura, o conteúdo da cultura em si pode ser complicado, mas querer alcançá-lo, querer ir atrás dele, não vai nos exigir grandes iniciações místicas e grandes metodologias complexas e tudo isso. Não, a vida não é tão difícil assim. A coisa é bastante natural. Muito bem. Essa é a parte de orientação e agora nós precisamos falar então da parte de explicação sobre o porquê que o padre Leonel Franca diz que a educação religiosa deve estar no centro de tudo, certo? E que, inclusive, não é possível uma educação sem religião. Farei isso não simplesmente repetindo as palavras do padre Leonel Franca no seu livro, que está aí disponível para quem quiser, mas farei isso expressando de alguma outra forma. Resumindo tudo aquilo que o padre Leonel Franca diz, o importante na educação é nunca esquecer que a educação é a educação de um homem e que a vida humana tem um fim. E que se este fim é a felicidade, segundo lá Aristóteles, e para os cristãos é a santidade, obviamente que a educação da vida, a educação dos homens deve focar na santidade. Então, são essas coisas todas aqui. Porém, o ser humano é muito complexo. Para nós sabermos como ser felizes, nós precisamos, aos poucos, desenvolver
dimensões morais da vida. A moralidade é justamente uma arte de ser feliz, né? Usando em sentido figurado aqui a palavra arte para predicar algo sobre a moral. Então, assim, para ser feliz, nós precisamos de moral. Mas essa moral, ela está, obviamente, assentada em princípios antropológicos que, dentro do cristianismo, são dados pela própria pessoa de Cristo. Então, a partir da imitação de Cristo, nós teremos todos esses padrões morais. Porém, e é aí que o padre Neo Franca pode ser bastante polêmico, por mais que eu pessoalmente tenha a convicção de que ele está certo, porém, essa moralidade dentro da doutrina católica, ela é justificada pela natureza inteira, a natureza do universo inteiro. Ela deve estar de acordo com a observação e o conhecimento de todas as realidades universais. E é por isso que, ao longo da história, as escolas católicas sempre ensinaram coisas como, por exemplo, geografia, astronomia, matemáticas em geral. Ensinaram coisas como, por exemplo, ciências naturais, história natural e tudo isso. Porque se há alguma dúvida da aplicabilidade de algum aspecto da moral, nós temos como tirar a prova com a observação e o conhecimento das realidades materiais ao nosso redor, através do conhecimento das próprias criaturas divinas. Veja só, para nós sermos felizes, ou sermos, como no sentido aristotélico, ou sermos santos no sentido cristão, é preciso que nós tenhamos uma arte específica para isso. E essa arte é a moral. Para que nós consigamos conhecer a Deus e amá-lo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Porém, nós só conhecemos a Deus através das suas criaturas. A própria Sagrada Escritura é uma série de analogias das criaturas com aquilo que Deus é. E mesmo quando o próprio Deus fala, ele fala por analogias, porque nós não temos acesso direto ao conhecimento de Deus, e sim somente através de analogias. Nós dizemos que Deus é pai, bom, mas pai nós sabemos, certo? Um cão, ele pode ser pai também, assim como um homem pode ser pai, ou uma girafa, ou uma minhoca pode ser pai. E nós chamamos Deus de pai porque ele é como um pai. Nós sabemos o que é poder porque nós conhecemos certas pessoas que têm mais poderes do que outras, e aí nós dizemos que Deus é onipotente, certo? Mas não porque nós conhecemos diretamente em Deus, porque nós conhecemos as criaturas que têm sim poder, mas têm um poder limitado, e Deus deve necessariamente ter um poder ilimitado. Então, se nós conhecermos, por exemplo, a biologia, nós entenderemos cada vez melhor o que é um pai. Ao mesmo tempo que nós conhecendo a sociologia, conheceremos o que é ser um pai humano. E ao mesmo tempo que nós conhecendo a política, nós compreenderemos, não é, a sociologia, a dimensão social toda do homem, diz ali o padre Leonel Franca, nós saberemos o que é poder e assim poderemos entender cada vez melhor como é o poder divino. Nós conhecendo a lógica, entenderemos cada vez melhor o que é saber as coisas, certo? Como chegar da melhor forma à verdade das coisas, adequar o nosso intelecto às próprias
à própria realidade, à realidade das próprias coisas. E nós sabemos o que é saber. Quando nós compreendemos o que é saber, nós compreenderemos por que e como Deus é onisciente. E assim por diante. Se nós não tivermos, segue o padre Leonel Franca, com outras palavras totalmente diferentes destas, não é? Mas se nós não tivermos algo no centro que nos guie para tudo isso, certo? Que nos guie dentro de todas essas atividades educacionais, pedagógicas, nós estaremos todos fragmentados, nós não teremos unidade de vida, nós não saberemos o porquê, qual é o fim da existência humana, o que é realmente o homem, e quem não sabe o que é o homem, ou não tem nem a mais vaga noção, ou considera que o homem pode ser qualquer coisa e ele pode, mesmo assim, ensinar qualquer coisa, isso não será possível. Não será possível nós termos qualquer tipo de pedagogia, qualquer tipo de atividade docente, sem a qual, obviamente, não é possível existir homens. Ou melhor, a existência do homem não pode seguir continuamente até que se alcance o seu fim. O homem, ele precisa ser ensinado sempre. Isso poderá ser da melhor forma ou da pior forma. Quando nós perdemos esse centro, diz lá o padre Leonel Franca, quando nós especializamos tudo, certo? E tentamos resolver um problema com o próprio conhecimento material daquele problema, nós normalmente nos desviamos e temos os resultados contrários àquilo que era o nosso interesse inicial. Assim ele diz, quanto mais educação, iniciação sexual nós temos nas escolas, mais pervertida é a atitude dos nossos jovens, certo? Quanto mais educação social nós temos na escola, explicando explicando a política, a necessidade do diálogo e da solidariedade e não sei o quê, mais brigas, mais lutas nós temos, menor é a nossa capacidade de associação uns com os outros para levarmos a cabo certas iniciativas, e pior é a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque não adianta ensinar nada sem um centro que seja religioso. E não só sendo religioso, mas sim católico, no sentido mais amplo da palavra, quer dizer universal. Algo que dê sentido ao universo de todas as coisas, certo? Ao conjunto de todas as coisas existentes. Fica para quem não leu, que não foi a pessoa que indicou esse tema, que é um excelente tema aqui para essas nossas lives, fica a indicação do texto do padre Leonel Franca, que na nossa edição começa na página 171. Eu memorizei aqui para dizer exatamente para todos que estão assistindo, certo? Então, essa foi a nossa primeira live aqui dentro dessa nossa semana. Os temas estão todos aí, estão todos disponíveis para vocês já verem quais serão os temas até sexta-feira, certo? Fica aí o convite, então, para quem não sabia, entrou aqui por acaso, mas esta é a primeira de uma série de lives até o fim desta semana. Muito obrigado a todos e até amanhã, novamente às 17 horas.